Então, lista de exercícios sobre diodos LEDs e Zener, né? Esse exercício 2 considere os LEDs vermelhos de alto brilho, partindo ambiental. Isso aqui é alguma informação veio, quer dizer, não é um LED qualquer, um LED que existe, dá para comprar, comercial, né? Curva IV abaixo do datasheet. Esta curva representa, então, é a famosa curva IV. Aqui eu tenho o joelho, né? O joelho da curva. Como é um LED, o ponto de flexão, como se diz ali, não é mais 0,7 volts, é 0,7 volts, que é a barreira de potencial na condução direta, ela é para o silício, diodo de silício. LED não é feito de silício, então, para cada cor de LED eu tenho um ponto diferente, né? O que acontece normalmente é assim, a gente faz uma aproximação. Não é o caso aqui do exercício 2, a gente faz uma aproximação, que nem no primeiro exercício. LED azul, para 10 mA é 3,8 volts. E aí, faz a conta aqui, né? Lei de Ohm, área de Kirchhoff e tal, né? Que vocês fizeram esse exercício sem maiores dificuldades pelo relato. Então, aqui nesse 2, o que acontece? Tem que olhar a curva. Não foi dado assim, a tensão do LED é de tantos volts para aquela corrente. Aqui nós temos, além da tensão do LED, ter uma certa tensão para uma corrente específica, no caso aqui 50 mA, a gente ainda tem que olhar para a temperatura de operação do LED. Então, o que acontece com qualquer diodo, qualquer junção PN, seja LED, seja um diodo comum, quando esquenta o dispositivo, essa tensão acaba diminuindo um pouco. Isso é bem característico. Então, essa curva aqui, ela representa a corrente do LED para cada tensão, para cada tensão que eu aplico uma corrente. Isto para 25 graus Celsius. Cadê? Temperatura ambiente em 25 graus Celsius. Em eletrônica, 25 graus é a temperatura ambiente. Se considera mundialmente, né, internacionalmente, 25 graus. E assim não dá para botar qual é a curva para 25, qual é a curva para 30, 35, 40, eu quero saber para 27 graus. Não se faz, né? Porque seria um livro, o datasheet, né? Um monte de curvas ali. Então o que acontece? Apresenta uma certa curva para uma temperatura ambiente, sempre 25 graus, e aí depois se tem também que se fazer uma correção para uma outra temperatura diferente dos 25 graus. Esta correção é feita através do coeficiente de temperatura, aqui. No coeficiente de temperatura, menos 2, deixa eu ver aqui. É o mesmo, tá. Esse coeficiente de temperatura, vamos pensar assim, já que nós vamos fazer mecatrônica, né? Uma barra de metal, fazer um paralelo assim, uma analogia. Uma barra de aço tem a famosa expansão térmica. Qualquer material, se vocês, qualquer não, mas pelo menos a barra de aço, se você esquenta, ele acaba se expandindo. Essa expansão pode ser muito pequena, pode ser alguns micrômetros, alguns centésimos de metro numa barra, mas é a famosa expansão térmica. Tem o coeficiente de dilatação do material com a temperatura. Numa barra de aço, esse coeficiente é positivo. O que significa? Esquenta o metal e ele prolonga o comprimento, aumenta a temperatura, aumenta o tamanho, o comprimento. Aumenta um, aumenta o outro. Quando acontece de aumentar a temperatura e aumentar o outro parâmetro, eu digo que o coeficiente, no caso ali, o coeficiente de dilatação do material é positivo. Aumenta um, aumenta a temperatura, aumenta o comprimento do material. Para semicondutores, o coeficiente de temperatura é negativo. Observe que é menos 2 mV por grau Celsius. Já vou explicar o que é isso. Aumenta a temperatura, diminui a tensão do LED. Então, o que a gente tem que olhar? Tem que fazer em 2 passos. No item A aqui. Tem que primeiro ver qual é a tensão do LED para 50 mA, né? Nessa temperatura ambiente aí de 25 graus Celsius. E depois fazer a correção a partir dessa informação do coeficiente de temperatura do LED, quanto é que seria a tensão, né, para os 60 graus, que é a temperatura de operação, né, do LED, que ele vai trabalhar a 60 graus. Foi dado, é um parâmetro aí do enunciado. Então tem que fazer esses 2 passos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para essa curva. Então o que diz aqui? Qual a tensão sobre cada LED para uma corrente direta de 50 mA e 60 graus. Então vamos lá, vamos colocar a curva aqui.
estava na aula de hoje. Então tem que achar. Então lembrando, isso aqui, ó, para temperatura de 25 graus. Então nós vamos ter que achar 50 mA. Aqui é curva linear, aqui escala, né? Curva não. Escala linear de corrente do LED para cada tensão aplicada. E aqui escala de tensões, também linear. Então a gente vai ter que achar onde está os 50 mA. 40, cada quadradinho é 10 aqui, né? 10, 20, 30, 40, 50 está aqui. Então aqui tem os 50 mA. A gente vai puxar aqui o gráfico até interceptar. Puxa uma linha horizontal para as correntes. Os 50 mA. Aqui. Puxa uma linha horizontal até interceptar aqui. E aí desce. Qual é a tensão? 2,1 volts. 2,1 volts é a tensão que esse LED vai apresentar para 50 mA e 25 graus Celsius. Então a gente pode até escrever aqui a tensão do LED, vou chamar de VLED. Isso aqui é a tensão de um LED, né? Depois a gente vai ver o circuito, tem 3 LEDs em série ali. Na condição, então vou usar aquele arroba, o símbolo arroba, né? Se usa em e-mails, né? Arroba yahoo, arroba gmail.com. O que ele indica? Naquele domínio, no domínio da Google, Gmail, no domínio, enfim, de uma outra empresa, arroba IG, Microsoft, Yahoo. Então, arroba é naquela condição. A tensão do LED na condição de 50 mA, vírgula, temperatura igual a 25 graus Celsius, igual a 2,1 volt. Então, essa é a tensão para 50 mA, 25 graus. Mas não é o que a gente quer ainda. Então, a gente tirou essa informação do gráfico. Esta questão é uma questão, vamos dizer assim, mais sofisticada, no sentido em que a gente quer fazer um projeto mais preciso, né, para saber a tensão de operação do LED naquela quantidade de operação, numa temperatura de operação. Por exemplo, se eu vou estar fazendo um projeto de uma luminária LED, né, já tem todo um projeto térmico que não está envolvido aqui e diz que ela vai trabalhar ali com 60 graus, em torno de 60 graus de operação, porque o LED vai estar dentro de uma luminária, enfim, né? E aí vai mudar essa tensão. Então a gente quer fazer uma boa polarização para ter uma corrente adequada. Agora o que a gente quer mesmo, que é o item A, qual é a tensão do LED para 50 mA na temperatura de 60 graus Celsius? É igual a quanto? Não vai ser mais 2.1. 2.1 é para 25, é para 50 mA e 25, 2.1. Mesmo mantendo a corrente de 50 mA, ao aumentar essa temperatura, passar de 25 para 60, essa tensão vai diminuir. Vai ser menor que 2.1, porque o coeficiente é negativo. Então, o coeficiente de temperatura é menos 2 ali, né? Menos 2 milivolts por grau Celsius. O que significa menos 2 milivolts por grau Celsius? Agora é assim, tem que prestar atenção no que eu vou falar, porque aqui é muito fácil de se equivocar aqui. Significa que a cada grau Celsius acima da temperatura ambiente, a cada grau Celsius acima dos 25, cai 2 milivolts. Não é a cada grau Celsius acima do zero, é a cada grau Celsius acima dos 25. Quantos graus Celsius 60 é a mais do que 25? Se eu tivesse o LED tivesse a 26 graus, 26 é 1 a mais que 25, seria 2.1 menos 2 milivolts. Se tivesse a 27 graus, 2 graus a mais que 25, seria 2.1 menos 2 menos 2. 2.1 volt menos 4 milivolts. E assim vai. Se ele tivesse, por exemplo, a 35 graus Celsius, 10 graus a mais de operação do que os 25, que é ambiente, chamado ambiente. 10 graus a mais seria 10 vezes 2 menos 20 milivolts
tem que descontar dos 2,1. Então, eu vou chamar isso aqui de ΔT. Isso é muito usado em física também, um triângulo, para representar uma variação, ΔT de temperatura. É a temperatura de 60 graus menos os 25 graus. Isso aqui dá 60 menos 25, 35 graus Celsius. Ou seja, o LED vai trabalhar a 60 graus, que é 35 graus Celsius acima dos 25. Então eu tenho que descontar 35 vezes os 2 milivolts desta tensão aqui de 2,1, que é a tensão para 50 mil e 25 graus. Então a gente tem que fazer essa conta. Esta tensão do LED, deixa eu chamar só de VLED, né? 60 graus, para não repetir tudo isso aqui, vai ser então os 2,1 menos ΔT, essa variação de temperatura, que multiplica os 2 milivolts. Ah, professor, mas é menos 2. É melhor nem botar o menos 2 aqui, porque assim senão fica menos com menos, e aí dá mais, e aí aumenta a tensão. Não, a gente tem que ter consciência de que qualquer junção PN, ao esquentar, diminui a tensão. Então tem que descontar essa tensão aqui. Então, aí isso vai ser o quanto? 2,1 volt menos 35 vezes 2 milivolts. 35 vezes 2 milivolts é 70 milivolts. Isso aqui é igual a... Agora, como é que faz essa conta? Né? 2,1 é a mesma coisa que 2,100 volts, mas vamos fazer na calculadora aqui, a gente se acostumando. 2,1 volts menos... Como é que eu represento 70 milivolts? 70 milivolts é a mesma coisa que 0,07 ou 0,070. Façam assim, 2,1 menos 70 EXP, 3 negativo. 70, pressiona a tecla EXP, menos 3. Isso aqui é igual a 70 vezes 10 elevado a menos 3. É igual a 70 mili. Então, se eu quero representar tantos milivolts, tantos miliamperes, tantos miliohms, é o valor EXP, menos 3. Se eu quisesse representar micro, vamos pensar até em mecânica, micrômetro, né? Daqui a pouco, microvolts, microampere, daqui a pouco não é tão usado, é mais ao milli, mas é usado também. Aí eu boto a EXP menos 6, que é a mesma coisa que o valor vezes 10 elevado a menos 6, que representa um micro, a milionésima parte. Então isso aqui vai dar 2,03 volts. Então essa é a tensão do LED, né, para 60 graus. Aí então, VLED para 60 graus Celsius. É 2,03 volts. Então aqui é a resposta da primeira questão. Qual é a tensão do LED, sobre cada LED, né, para uma corrente direta de 50 mA e 60 graus de temperatura de operação? Então a gente tem que primeiro olhar para a curva e lembrar que a curva é para 25, para a temperatura ambiente, considerada ambiente, ver quantos volts dá para 25, para aquela corrente, e aí descontar, né, fazer a correção da temperatura, né, fazendo quantos graus está acima de 25, né? Menos 2 milivolts por grau Celsius, então aí desconta, né, aquela variação acima e desconta os milivolts correspondentes. Vocês podem até me perguntar, mas se estivesse abaixo de 25, vou botar em 0 graus, né? Aí você vai somar. Aí ele vai aumentar a tensão. Se estivesse com 24 graus, é um grau a menos que a temperatura ambiente. Aí teria que somar 2 milivolts. Né? Então ele é a variação em torno dos 25. Item A, ficou claro, pessoal, aqui? Como é que ficou? Pode me perguntar. Sim, ficou bem claro. Tá. Então, só um segundinho. Ah, tá. Desculpa aqui. Então, vamos fazer aí questão B. A questão B agora é polarizar esse circuito. Esses 3 LEDs estão em série. Tudo que está em série tem a mesma corrente. Então, a corrente vai passar pelo LED 1, vai ser a mesma LED 2, LED 3, mesma coisa que o resistor. Só tem uma corrente. Tem uma malha e só tem uma corrente, né, no circuito. Qual vai ser essa corrente? 50 mA, que é a corrente que a gente quer. A gente quer determinar o quê? A gente quer dimensionar, esse verbo dimensionar, fazer um pequeno projeto
dar a dimensão, dar o valor, achar o valor que eu preciso colocar de resistência, dimensionar, se usa esse verbo em eletrônica, dimensionar o resistor R para que dê 50 mA aqui no circuito, nos LEDs. Vai ser 50 mA para todos os LEDs, obviamente, porque está em série, né? Então, quanto a gente coloca de resistor aqui? Bom, agora a gente vai ter que fazer a polarização. A gente sabe que cada LED, então, tem 2,03, né? Ó, cada LED tem 2,03 volts naquela condição de temperatura e corrente. São 50 mA que a gente quer, então vai circular aqui 50 mA. Cada LED tem 2,03 volts. Pensando assim, cada um vai estar com 60 graus. Né? E na mesma corrente, mesma tensão. Então a gente vai ter que fazer o quê? Como é que determina o valor do resistor? Lei de Ohm. Então a resistência é a tensão sobre o resistor, não é a tensão da fonte, não é a tensão do LED, é a queda de tensão, a resistência, lei de Ohm, a queda de tensão sobre o próprio resistor, o que eu vou chamar de VR, dividido pela corrente que passa no resistor, que é os 50 mA. Então, o que falta aqui para achar o valor do resistor? Determinar o valor do VR. Quantos volts vai ficar sobre o resistor nesta malha? Aqui nós temos uma fonte de 12, a gente pode montar uma equação de malha. Então a gente vai montar a equação de malha. Sai aqui, por exemplo, a fonte eleva, faz o sentido horário, monta a equação de malha no sentido horário, por exemplo. A fonte eleva a 12 volts potencial, a fonte eleva o potencial e os demais componentes caem o potencial. Sobe 12, cai um pouco aqui, que é o VR que a gente quer saber, cai 2,03 aqui, 2 aqui, 2 aqui e volta para o zero. Então isso vai me dar uma equação de primeiro grau. Então sobe 12, cai o VR, cai 1, 2, 3 vezes 2,03 volts. Aí tem que isolar o VR. O VR está negativo, passa por isso aqui igual a zero, né? Aí voltou para o ponto de partida igual a zero. O VR está negativo, passa lá para positivo. Então fica VR igual a 12 volts menos 3 vezes 2,03 volts. Isso aqui é 6 e pouquinho, 6,09. Agora vamos fazer mais conta de cabeça. 2 menos 3 vezes... Opa, 12, né? 12 menos... Tá bom aqui. 12 menos 3 vezes 2,03. 5,91. Um pouquinho menos 6 volts. Então essa é a tensão que vai ter sobre o resistor aqui. 5,91. Vamos pensar, tem 12 na fonte. Tem 6 e pouquinho, 6,03. 6 e pouquinho aqui nos LEDs. Sobra um pouquinho menos de 6 aqui. Esses quase 6 para esse pouquinho mais de 6 vai dar os 12 das fontes. Sobe 12, cai e volta para o zero. Sobe 12, no total cai 12. Essa aqui é a equação, é isso que diz a lei das malhas de Kirchhoff. A lei das malhas de Kirchhoff. A soma das tensões em qualquer caminho, um circuito elétrico qualquer caminho que você fizer tem que dar zero. Então agora vamos colocar aqui, né, na equação 5,91 volts dividido por 50 mA. Aí vamos fazer na calculadora de novo. 5,91 volts dividido por 50 mil, vai direto. 50 EXP 3 negativo. EXP menos 3. 118,2 ohms. Arredondando, 118 ohms. Esse é o resistor que nós precisamos colocar aqui para que percorra 50 mA de corrente nos componentes, nos LEDs, por uma temperatura de operação de 60 graus. Para este modelo de LED específico, uma fonte de 12 volts. Perguntas? Dúvidas? Não tem vergonha, pessoal. Pode perguntar. Tudo certo? Ficou claro assim a questão? Acabamos resolvendo a questão 2, né? Sim, Mas... a D até ficou meio parecida com a 1, né?
fácil de entender. Tá certo. Exercício 3, ele vem dizer a mesma coisa que o 2, só tem uma diferença. Quer dizer, tem diferenças, né? Mas é o mesmo algoritmo para resolver. Tem a curva, corrente por tensão. Aqui tem um LED a mais, então em vez de ter a queda de 3 LEDs, vão ser a queda de 4 LEDs. Aí tem que considerar na equação de Kirchhoff. Aqui então 16 volts. Coeficiente de temperatura não é menos 2, aqui é menos 4, então é diferente do exercício anterior, para dar uma conta diferente. Aqui não é mais 50 mA, é 45 mA. Não é 60 graus, agora é 50 graus. Mudou os valores, né? O que tem de mais diferente aqui? A curva IV. A curva IV, até vou copiar para lá, então agora são 45 mA. Vocês vão fazer o mesmo procedimento no exercício anterior, só que vão dar uma olhada mais de perto dessa curva IV. Volts e corrente do LED, né? Aqui é uma escala, dá para ver que cada segmento é meio volt, ó. 0, 2 segmentos, 2 quadradinhos, né? 1 volt, 2, 3. Então cada segmento aqui tem meio volt. Esta aqui é uma escala linear de tensão. Só que aqui não. Aqui é uma escala logarítmica. Então, como eu tinha comentado com vocês, uma outra aula, outra vez, que se usa muito em eletrônica escalas logarítmicas. Qual era a vantagem, né? Parece que é para complicar, não é para complicar. Eu consigo colocar várias, assim, representar o comportamento do componente desde valores muito pequenos até valores muito grandes, se eu quiser. Aqui eu tenho chamada uma década, de 1 a 10 miliamperes. Eu tenho uma década. Aqui eu tenho a segunda década, de 10 a 100 miliamperes. Se eu botasse mais uma década, seria uma década de 100 até 1 ampere. Mais uma década de 1 ampere até 10. De 10 até 100, de 100 até 1000 amperes. Se eu quisesse botar abaixo de 1 miliampere, eu estaria na casa de 100 microamperes até 1 miliampere. Sem precisar colocar muitas décadas num gráfico, fazendo um único gráfico, eu posso representar um comportamento do componente, no caso aqui com a curva IV característica, desde poucos microamperes ou poucos miliamperes até dezenas, centenas de amperes, no mesmo gráfico. A gente tem que olhar esta escala, ela está numa faixa de 1 a 10 miliamperes. Esse gráfico aqui, né, esta parte do gráfico, está representando o que acontece com o componente, a variação da corrente pela tensão aplicada, por uma escala, vamos dizer assim, chamar de escala, né, uma faixa de 1 a 10 mili. Aqui, por uma faixa 10 vezes maior, de 10 mili até 100 miliamperes. Então, cada nova década aumenta 10 vezes assim, a escala. Né? Então, se eu fosse fazendo um gráfico linear, eu daqui a pouco podia botar de 1 a 100. Eu quero representar vários amperes até microamperes. Eu ia perder informação ali. O gráfico ia acabar muitas vezes, se eu tivesse um comportamento assim, diferente em algum ponto, eu não ia conseguir enxergar num gráfico de escala linear. E é por isso que se faz muito comum em eletrônica se usar eixos com escalas logarítmicas. Às vezes é dos dois eixos, tanto no eixo X aqui, né, quanto no eixo Y, da ordenada quanto a abscissa. É o que muda aqui nesse exercício em relação ao anterior, ali os valores são diferentes, um LED a mais. Então vamos lá, onde é que a gente acha o 45? Qual é a tensão do LED? Novamente, aqui é 25 graus. Aqui é para 25 graus Celsius. Então a gente tem que achar onde está, e aqui é 45 miliamperes, né, para esse enunciado. Onde está os 45 miliamperes, né? Se aqui está 10, vamos pegar assim 1. Se aqui está 1, a próxima linha é de 2 mili. A próxima é 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu mudei de década, vou para outra década. Mudei de escala no gráfico, dentro do gráfico. Se aqui tem 10 miliamperes, aqui é miliampere. Né? Se aqui tem 10 miliamperes, a próxima linha é 20. A próxima é 30. 40. E a próxima aqui é 50 miliamperes. 45 miliamperes está entre 40 e 50. Está aqui, mais ou menos no meio. A rigor não seria bem no meio, mas aqui não dá nem para, né? Então aqui eu tenho os meus 45 miliamperes. Aí vamos traçar a linha horizontal até interceptar a curva
ponto de intercepção e aí desce. Bem aqui. Aqui é linear, então 3 está bem no meio entre 3 e 4, aqui eu tenho 3 volts e meio. Então, na temperatura ambiente, para 45 mA, este LED apresenta 3 volts e meio de queda. Ficou claro, pessoal, como, tendo uma escala logarítmica, como achar o valor aqui, como marcar o valor? Aí depois, então esse aqui é para 25 graus, aí depois tem que fazer a correção da temperatura, coeficiente de temperatura, mesmo procedimento do exercício anterior. Aí só que é um LED a mais, então aí desconta a temperatura aqui é 50 graus, né? 50 graus acima dos 25 dá um ΔT de 25, 50 menos 25, 25, 25 vezes 4 milivolts, 100 milivolts. Tem que descontar 100 milivolts de cada LED. Fazendo ali a equação certinho. Então esse LED, em vez de ter 3,5, vai ter 3,4 volts a 50 graus de operação. 3,4 aqui, 3,4 aqui, aqui e aqui. Então vocês vão montar a equação das malhas de Kirchhoff, 16 menos a VR, menos 4 vezes 3,4 volts igual a zero. Isolo o VR vai ser tantos volts. Divide o VR, daí usa a lei de Ohm, VR, tantos volts dividido pelos 45 mA que se quer. Isso vai chegar na resistência que deve dar aqui os 53 ohms. Certo, pessoal? Vocês precisam resolver esse exercício, mas é o mesmo procedimento anterior. Acho que não precisa. Tá certo. Vamos pro próximo? Pode ser, seja mais entender pelo exame. Tá. Então, exercício 4. O que nós temos aqui? Ó? Se a gente... Vamos ter aquele outro verbo que se usa em eletrônica. Vamos abstrair. Vamos imaginar que não tem esse Zener. Se não tivesse esses montes de diodo Zener em paralelo, cada LED tem um diodo Zener em paralelo. Se não tivesse esse monte de Zener, eu teria um circuito típico, uma fonte de 24 volts, um resistor para limitar a corrente dos LEDs e um monte de LED em série. Aqui não tem mais curva IV, então facilita um pouco. Então aqui que está dizendo, isso aqui é uma aproximação mais grosseira em relação a olhar a curva do datasheet. Aqui eu digo, faz uma vista grossa assim, para 50 mil tem 3,8 aproximadamente. Claro, a gente fazia aquela correçãozinha, daqui a pouco tem que descontar uma tensão, uma outra temperatura de operação. Daqui a pouco eu nem sei que temperatura vai operar direito, então não adianta, né? Não adianta querer ser tão preciso se a gente não sabe como. Não adianta querer ser muito preciso em eletrônica muitas vezes. Você vai chegar lá, vai montar e vai dar um valor diferente, porque a temperatura é outra, porque é outro componente, nem sei que componente estou colocando ali muitas vezes, então isso pode acontecer. Os componentes têm variações, né, de um para o outro, mesmo modelo muitas vezes. Então, 3,8. Cada LED aqui tem 3,8 para 50 mA. A gente quer 50 mA. Então, item A, calcule o valor do resistor para que haja uma corrente de 50 mA. Aí depois dimensione o resistor comercial pelo menos 3 vezes maior que a potência que irá dissipar no circuito. Aqui a ideia é a mesma ideia do resistor de Zener. Então, calcula quanto de potência, no pior caso, o resistor de Zener, no caso lá, vai esquentar, faz vezes 3 para achar um valor comercial. Para que ele trabalhe morno, vamos dizer assim, e dure muito tempo. Então aqui a gente vai dimensionar um resistor de LED, no caso, né? Não é resistor de Zener. Esse resistor é para limitar a corrente do LED e não do Zener, já vou falar. E aí a gente vê quantos miliwatts ou watts ele vai dissipar, faz vezes 3, aquele coeficiente de segurança, aquela margem de segurança, 3 vezes, e aí acha o valor comercial. A partir dos valores disponíveis aqui no final aqui, de watts, né? Ou miliwatts disponível. O que esse Zener está fazendo aqui? Esse Zener é de 4V3, um Zener de 4,3 volts. Esse LED, um LED de 3,8 naquela corrente. O LED com 3,8 e o Zener de 4,3. Olha que maluquice, né? Chama de maluquice, não sei falar esse verbo. Que coisa bizarra. Então, esse Zener para ter 4,3 volts e esse LED é para ter
3,8 para os 50 miliamperes. Mas esse LED tem paralelo com o Zener? Tudo que está em paralelo tem a mesma tensão. Isso aqui não pode acontecer, isso é impossível de acontecer. O que acontece? Vamos lembrar do Zener, como é que funciona o Zener. O Zener também tem a sua curva IV característica. E lembrando, o Zener é um diodo que está reversamente polarizado. Olha aqui o canudo catodo em relação ao LED. O LED está diretamente polarizado, que é como deve para ele acender. Aqui o Zener funciona reversamente polarizado. Então, a curva de um Zener típica, eu vou estar aqui, tensão e corrente do Zener. Eu não vou estar nos valores aqui no primeiro quadrante, tensão positiva e corrente positiva. O primeiro quadrante é polarização direta, é o que acontece com o diodo, com um LED aqui. Eu vou estar nesse quadrante aqui, que é o terceiro quadrante, se é que eu vou estar nesse terceiro quadrante. O Zener tem uma curva típica, ele até tem, que ele se comporta como um diodo comum aqui, 0,7, qualquer Zener, um Zener de silício, em condição direta, mas ele não foi feito para trabalhar aqui, ele foi feito para trabalhar na região de Zener, que no caso desse Zener, 4,3 volts. Só que ou vai ter 4,3 ou vai ter 3,8. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, pessoal. Esse diodo, esse LED vai conduzir e vai manter os 3,8. Então, não vai ter 4,3 no Zener. Vai ter 3,8 volts no Zener. Que é a tensão que foi aquela tensão provocada pelo LED que está conduzindo. 3,8 eu não estou aqui na região de avalanche. Eu estou mais ou menos por aqui. 3,8 volts. E aí a gente tem que lembrar também que o Zener só vai conduzir corrente e regular a sua tensão de Zener se a tensão da fonte, a tensão do que estiver mais próximo dele for maior do que a tensão de Zener. Desde os 0 volts até a tensão de Zener, o Zener se comporta como uma chave aberta. O Zener é até a tensão de Zener, de 0 volts até a tensão de Zener, o Zener é uma chave aberta. Ele é um diodo reversamente polarizado que não conduz corrente. Como o LED vai acender primeiro e vai manter os 3,8, ele vai estar aqui nesse ponto de operação. Nesse ponto de operação tem o 0 ampere. Isso aqui é uma chave aberta. Esse Zener, nessa situação, é a mesma coisa que ele não tivesse ligado no circuito. Vamos dizer assim, não serve para nada. Não serve para nada na operação normal desse circuito. Então, isso acontece aqui, isso acontece aqui, agora essa repetição. Então, todos os LEDs vão acender, cada um com 3,8 volts, e todos os diodos vão se comportar como uma chave aberta. Não vai circular corrente nos Zeners, todos os diodos Zener. Não vai circular corrente no Zener. Então, não vai ter os 3,8. Então, é como não está aqui, não está aqui, não está aqui. E o circuito se resume a uma fonte de 24 volts, um resistor, que eu tenho que dimensionar para ter 50 miliamperes, e 1, 2, 3, 4, 5 diodos, 5 LEDs, né? Cada um com 3,8 volts. Um LED, eu acho que é um LED branco, não sei o que. Aqui é mais fácil de resolver até do que os anteriores que tinha curva IV, que tinha que fazer compensação de temperatura, não sei o que. Mas a gente tem que perceber o que acontece com o Zener. O Zener não vai regular, o Zener vai se comportar como uma chave aberta, então, em princípio, ele não serve para nada. É claro que ele não está ali à toa, ele tem uma utilidade, que nós vamos falar no item B e no item C. No item C, eu acredito. Então, vamos resolver o circuito. Faz a equação, então, o resistor é quanto? O resistor, pela lei de Ohm, vai ser a queda de tensão em cima dele, dividido só pela corrente do circuito aqui, ó. Lei de Ohm, tensão pela corrente, 50 mA. Aí monta esta equação de malha, ó. Sobe 24, cai o VR, para poder achar o VR para botar aqui na equação na lei de Ohm. E cai 1, 2, 3, 4, 5 vezes 3,8 volts, porque cada LED tem 3,8 volts, igual a zero. VR está negativo, passa para o outro lado positivo, então VR vai ser os 24 volts menos 5 vezes 3,8 volts. VR vai ser
24 menos 5 vezes 3,8, 5 volts, né, redondinho. O VR vai ter 5 volts. Então põe aqui 5 volts dividido por 50 miliamperes. Isso aqui dá, já decorei, 5 volts dividido por 50 EXP menos 3, 100 ohms. Então precisa botar um resistor de 100 ohms aqui para limitar a corrente desse circuito em 50 miliamperes e todos os LEDs acenderem. Esse é o item A. Perguntas até aqui? A pergunta óbvia, para que serve o Zener então, na final, mas além desta, alguma outra? Ficou claro que o Zener não vai entrar em condução, porque a tensão do LED é menor que a tensão de Zener? Sim, daí no caso ele só foi descartado, né? É como se não tivesse nem conectado no circuito. Ele está aberto, não está conduzindo corrente. Bom, então aí vem o item B agora. Explique o que irá ocorrer com o circuito se o LED 3 entrar em curto. Como ficará o brilho dos demais LEDs? Então vamos olhar aqui. Se esse LED 3 entrar em curto, o que é um curto? É um curto-circuito. Quando um componente de 2 terminais entra em curto, LED 3, então, eu não tem mais o componente, tem um fio emendando um terminal no outro. Isso aqui é um curto-circuito. Se eu pegar um fio e encostar numa tomada, vai acontecer um curto-circuito se um fio da tomada encostar no outro. Não tem mais resistência para a passagem da corrente, a resistência é mínima, quase zero. A resistência do pedaço de fio, que é um fio de cobre. Então aí a corrente absurda vai acontecer milhares de amperes, vai queimar toda a fiação da casa? Não, porque o disjuntor vai desligar. Por sorte, tem um disjuntor que protege contra o curto-circuito. Mas aqui no circuito... Quando acontece o curto-circuito, tipo, a chave abre. Aquela chave, sabe? no caso do disjuntor, né? É. Sim, o disjuntor abre, né? E evita um incêndio, por isso que é bom os disjuntores estarem sempre em dia, né? Aqui não tem um disjuntor, né? Então o que acontece? O LED 3 entrou em curto, então emendei aqui um terminal no outro. Não tem mais o LED. Lá dentro do LED aconteceu um curto, emendou um terminal no outro. O LED não vai mais acender. Esse LED V3 vai apagar. O LED só acende se tiver corrente e tensão. Se não tem tensão, é 0 watts, se não tem potência, não tem como ele gerar luz, se não está consumindo potência. Então, o LED em curto ele é um LED que vai estar apagado. O LED aberto também não vai estar apagado porque não vai ter corrente. Né? Vai estar o circuito aberto. Pode acontecer, no próximo item, o que acontece se o LED abrir. Né? Aqui o LED vai apagar. Mas, ficando no item B, o LED em curto ele vai apagar. E o que vai acontecer com os demais LEDs? Aí acontece o seguinte, quando ele estava funcionando, tinha 3,8 volts nele. Aí ele entrou em curto e foi de 3,8 volts, ele foi para 0 volts, porque a tensão de um curto é 0. A equação da Mara de Kirchhoff tem que continuar sendo respeitada. Esses 3,8 vão para algum lugar. Vão para a fonte? Não, a fonte continua de 24. Os demais LEDs continuam com 3,8 volts. Esses 3,8 volts vão para cima do resistor. O resistor que tinha 5 volts vai para os 5 que ele já tinha, mais 3,8 do LED, vai para 8,8 volts. Se vocês recalcularem a malha de Kirchhoff, quando eu coloquei um curto, nós colocamos um curto aqui, deixa eu botar em um diodo, agora nós temos que refazer a equação de Kirchhoff. Vamos pensar assim, sobe 24, cai o VR, cai agora, não cai mais 5 vezes 3,8, cai 4 LEDs que estão funcionando aqui. Esse LED então não está mais no circuito, ele está em curto. 1, 2, 3, 4, menos 4 vezes 3,8 volts. E aí chega num ponto de partida de zero. O VR então está negativo, passa positivo. Então 24 menos 4 vezes 3,8. 8,8. Então o que aconteceu? Tinha 3,8, a equação de malha estava atendida, de Kirchhoff, de uma hora para outra o componente entrou em curto, os 3,8 foi para zero, esse 3,8 foi para um lugar, para fechar a equação. Se os outros vão manter 3,8,
acendendo a 50 mA. Se a fonte vai manter 24 volts, esses 3 volts vai para o resistor, aumenta a tensão do resistor. Aumentou a queda de tensão do resistor, aumentou a corrente. Até pode calcular para quanto aumentou. 8,8 em cima dos mesmos 100 ohms, 88 mA. Então aumentou de 50 para 88. Pensando assim de alguma forma até para compensar aquele LED que apagou, né? Aí agora tem 4 LEDs em vez de 5, mas com uma corrente maior, um brilho mais forte. Então, respondendo à questão, o que vai acontecer com o circuito se o LED entrar em curto? O LED 3 vai apagar, os demais vão continuar acesos até com mais brilho do que estavam antes. Ficou claro aqui, pessoal? Perguntas, dúvidas? Sim, ficou claro. E o 3. Não sei se a gente vai poder passar toda a lista, mas qualquer coisa na quarta que vem a gente retoma, né? Vamos ver que a gente dá até umas 7h30 para poder. É que às 8 eu tenho que dar aula de novo e para poder fazer um intervalo ali pro lanche ali, até às 10 depois. Hoje é um dia cheio para mim. Explique o que irá acontecer com o circuito se o LED 1 abrir, né? Como ficará o brilho dos demais LEDs. Então, LED 1, pode ser qualquer um dos LEDs abrir, mas vamos pegar aqui o LED 1. O LED 1 abrir, o que é um componente aberto? Rompeu os terminais, abriu, não tem mais a ligação, é a mesma coisa que eu tivesse desligado ele do circuito. Está fora. Será que vai apagar os demais LEDs? Lembra dos pinheirinhos de Natal, quando tinha várias lampadinhas? Agora felizmente é tudo de LED, né? O LED tem maior confiabilidade, é mais difícil de queimar do que aquelas lampadinhas que tinha antigamente, que aí queimava uma lampadinha, abria e aí desligava todos pinheirinho ou 20 lâmpadas desligavam, porque elas estavam todas em série. Se eu tenho um monte de LED, eu tenho que imaginar aqui que os Zeners estão abertos, né? Estão desconectados. O caminho do circuito é este, o caminho da corrente é esse aqui. Se esse LED abrir, se não tivesse os Zeners, o LED abria, interrompia a corrente para todos os componentes. E aí todos os LEDs iam se apagar. Se não tivesse o Zener. Agora vamos ver para que serve esse Zener. Se esse LED abre, é a mesma coisa que está fora. Tem dois modos de falha. Um modo de falha de um componente, entrar em curto, que foi o anterior. Outro modo de falha, abrir. Abrir os terminais, rompeu lá dentro, abriu, não tem mais condução de corrente lá no componente. Abriu o circuito. Então é a mesma coisa que não está conectado, o componente. Agora, automaticamente, quando abriu esse componente, este diodo Zener oferece um caminho alternativo para a corrente. Agora não é mais 3.8, esse aqui é um circuito aberto. Agora, o que esse Zener vai enxergar? Uma tensão lá de 24 vindo para cá. Ó. Então agora esse Zener vai poder entrar em condução com 4,3 volts, que é a sua tensão de Zener. E qual vai ser o caminho da corrente? Sai daqui, passa pelo resistor, não passa mais pelo LED que abriu, passa pelo Zener. Desce pelos outros Zeners? Não, porque esses outros LEDs estão funcionando. Esses outros LEDs estão com 3.8. Então, esses outros Zeners continuam desconectados, não estão conduzindo. Então, a corrente vai passar por aqui e vai descer pelos demais LEDs. Então, os demais LEDs que estão funcionando continuam acesos. O interessante é que agora vem a utilidade de botar um Zener em paralelo com LED só para dar esta segurança. Se um dos LEDs abrir, não vai apagar todos os LEDs. Não interrompe a corrente. O Zener automaticamente fornece um caminho para a corrente. Agora vai aumentar, vai mudar um pouco a corrente, né? Porque era 3.8, agora é 4.3. Esta queda passou de 3.8, que tinha, aumentou meio volt para 4,3. 4,3 menos 3,8 é mais meio volt. Aqui. Os demais continuam com 3,8. Para manter a equação de Kirchhoff, tem que tirar meio volt de algum outro lugar. Fonte continua com 24, os demais LEDs conduzindo com 3,8. Tira daqui do resistor.
Então, aqui vai sair de 5 volts, vai cair para 4,5. Se vocês refizerem a equação de Kirchhoff, como é que ficaria a equação? Não vou resolver, mas a gente tem que fazer um caminho, a gente pode fazer qualquer caminho e tem que dar a soma das tensões, tem que dar zero. A gente vai fazer esse caminho aqui, ó. Agora, sobe 24, cai VR, cai, agora não é mais 3.8 aqui, cai 4.3, que é o VZ desse Zener aqui, que é 4.3 volts. E cai mais 1, 2, 3, 4 vezes a tensão do LED. Cai mais 4 vezes 13,8 volts. E vai dar zero. Aí eu tenho 4.3 aqui, só tenho uma variável, isola aqui variável, faz a continha. E eu vou chegar à conclusão de que a tensão do VR, nova VR, vai mudar de 5 volts, vai cair para 4,5. Se aqui subiu de 3.8 para 4.3, se aqui subiu mais meio, aqui vai cair mais meio. Para manter a equação de, porque os demais mantêm a sua tensão como estava antes. Então aqui manter a equação de respeitar a equação das malhas de Kirchhoff. Então na prática o que vai acontecer com a corrente? Se tinha 5, caiu para 4,5, vai diminuir um pouco. É 100 ohms, né? Com 5 volts 100 ohms dava 50 mili, com 4,5 100 ohms vai dar 45 mili, vai cair de 50 mili para 45 mili. Mas vai ficar um pouquinho mais fraco os LEDs, mas continuam acesos. Então aí vem a utilidade de botar um Zener com uma tensão um pouco maior que a tensão do LED. É para nunca usar o Zener. Né? Se um dia esse LED queimar abrindo, o Zener automaticamente entra em condução, isso vai acontecer com qualquer um deles, né? E mantém a corrente do circuito, mantém os demais LEDs acesos. Então se eu posso fazer uma luminária com LED, com vários LEDs, e se um ou dois ou três, depende do número de LEDs, né, queimarem, abrindo, não vai apagar os demais LEDs, continuam acesos. Esta é a utilidade. Um exemplo que é muito comum, semáforo a LED. Deixa eu ver se eu acho um aqui meio queimado. Aqui, ó, alguns LEDs queimaram, esse aqui já está bem judiado aqui, essa sinaleira, né? Tá no sol, caiu um raio em cima, sei lá o que aconteceu, sobretensão, deu um pico de tensão, alguma coisa aconteceu, Xing Ling veio da China com defeito, vários LEDs abriram, mas os demais continuam acesos, né? Então, é possível que tenha uma proteção com diodo Zener em paralelo. Existem outras maneiras de proteger, você pode fazer talvez de alguma outra forma, colocando série paralelo, os LEDs, mas uma maneira bem tranquila de fazer que a proposta do exercício é proteger, né, manter os LEDs acesos, colocando um Zener em paralelo em cada um. Ficou claro aqui, pessoal, para que serve o Zener, então, no final das contas? Tem utilidade? Sim, já deu para entender bem. Vamos tentar fazer esses 5 ainda, depois, na próxima, aí o resto é só de Zener, né? São 3 mais de Zener, a gente pode deixar para o próximo atendimento, na próxima quarta, se for o caso. Eu vou estender para além da quarta-feira da semana que vem a resolução, pensei para sexta, ou domingo não, né? Domingo, daí parece que tem que fazer no domingo, né? Não é que tem que fazer no domingo, é até domingo, né? Para fazer qualquer dia até domingo. Ou, sei lá, até segunda, eu vou botar uma data ali, né? Também não quero... eu sei que vocês têm outras atividades, outras disciplinas. Vamos deixar esses Zeners, então, mas muitos desses Zener aqui são os, bem dizer, os mesmos que a gente já tinha feito em aula, tá? Mas a gente pode repetir. Esse exercício 5, se a gente olhar esse circuito, a gente faz para o item A e o item B também muda os valores da tensão. Se esse LED conduzir, então não tem curva IV aqui para ficar olhando, tem coeficiente de temperatura, nada. Se o LED conduzir uma aproximação, é um LED vermelho que vai ter uma queda de 1,8. Um LED de 1,8 é um típico LED vermelho. Cada cor dá uma tensão diferente. Os demais dois diodos são diodos retificadores, os 0,7 que a gente já conhece, de quando eles estão conduzindo. Quando eles estão conduzindo tem 0,7, mas não sei se vai conduzir aqui.
Então vamos lá. O que acontece com a corrente do LED quando a fonte V1 está com 5 volts e a fonte V2 com 12? Então, V1 com 5 volts e V2 com 12 volts. Observe isso aqui, ó. Não fique com medo. O que vocês está faltando uma ligação no circuito? Não. Aqui significa, isso em esquemas elétricos, em esquemas eletrônicos, vocês vão ver muito na internet também, nos livros. Isso aqui é um símbolo de ground, né? Isso significa que este ponto está ligado em 0 volts, esse ponto também está ligado em 0 volts, esse ponto também está em 0 volts. Mas também significa que este está ligado com este, que está ligado com este. Então é a mesma coisa que fosse isso aqui, ó. É a mesma coisa. Este está ligado aqui, está ligado aqui. São duas formas de desenhar. Às vezes a gente quer fazer um desenho assim, tem que passar uma linha por cima da outra, daí para fazer assim, né? Ah, será que está ligado? Não, faz assim para dizer que esse fio não está ligado. É porque o desenho é em 2D, no plano. E o circuito às vezes vai montar, às vezes é um fio por cima do outro, né? Dependendo. Então, facilita se a gente, para não cruzar fios por cima do outro, muitas vezes fazer isso aqui. Até não precisaria, mas aqui é só para a gente se acostumar com isso aqui. Então, tá tudo em tá tudo em 0. Tá tudo em 0 e tá tudo ligado junto. Tem 5 volts, tem 12. Qual é a corrente desse LED? É a corrente do LED, né? Vai ser quanto? Aí nós temos que fazer a seguinte verificação. Será que esse diodo conduz D1? Será que esse diodo conduz D2? Será que os dois conduzem? Se o diodo conduzir, vai ter 0,7 volts de queda. Se esse conduzir, vai ter 0,7 volts de queda. Se ele não conduzir, ele é um circuito aberto. É como se não tivesse nem conectado. Aí esses 5 volts não aparecem lá, não vou para lá. Se esse não conduzir, é como se não tivesse nem conectado. Esses 12 volts não vão para lá. Apesar de tudo, a lei das malhas de Kirchhoff tem que ser atendidas, tanto para este quanto para este. Então a gente tem que primeiro, nesse circuito, determinar se esse conduz, se o D1 conduz, se o D2 conduz, se os dois conduzem, se os dois não conduzem. Tem que determinar, com um circuito com diodos, tem que determinar se os diodos conduzem. A primeira coisa, a primeira análise, conduz ou não cada um dos diodos. Porque se ele conduz é uma coisa, é um comportamento no circuito, se ele não conduz é outro comportamento no circuito. Muda o comportamento do circuito. Muda as correntes, muda as tensões e mais componentes. E assim vai. Um diodo qualquer conduz tensão no anodo, vou chamar de VA, tensão no catodo. Conduz se tensão no anodo é maior do que a tensão do catodo. E além de ser maior, eu até posso dizer, tem que ser maior que 0,7 ainda. Porque tem que vencer a barreira de potencial aqui, que é o 0,7. Então, na verdade, a tensão no anodo, essa diferença tem que ser maior ou igual a 0,7 volts. Então, por exemplo, se aqui tivesse 10 volts, por acaso, medir como o time tem 10 volts. Esse diodo vai conduzir ou não? O que vocês acham? Estou chutando, não sei quanto tem aqui. Vamos supor que tivesse 10. Esse diodo conduziria, o D1? Conduziria? A corrente é sempre de um potencial maior para o menor. Então seria do 10 para o 5. Não conduz. Então, o que a gente vai fazer? Que tipo de análise vai fazer? Tira um componente, olha o que vamos fazer. Tira um componente, vê que tensão aparece aqui no anodo, vê que tensão aparece aqui no catodo.
Se eu tiro o componente fora, é um chamado uma análise mental. Eu chamo de análise mental. É uma análise prévia para determinar se os diodos conduzem ou não. Tira diodo por diodo do circuito. Tira primeiro esse diodo e vê que tensão aparece no anodo desse diodo, que tensão aparece no catodo. Se tiver uma diferença maior que 0,7, esse diodo vai conduzir no circuito. Então, se eu tiro esse componente fora, que tensão tem no anodo? 5. Ó, VA anodo é 5. E que tensão tem no catodo? Se eu tiro ele fora, esse aqui conduz, ó, aqui. Tem 12. 12 é maior que a tensão do LED, maior que vai conduzir e vai gerar uma corrente aqui. E aí aqui eu tenho 0,7. E aqui fazendo as quedas de tensões, eu tenho 12, sobe 12, cai menos 0,7. Aqui eu tenho 11,3 volts. Cai mais um tanto, cai mais 11,3 nesses dois e chega no zero. Então, ao remover mentalmente esse diodo, aqui tem 5 volts, porque a fonte está amarrando 5 volts nesse lado. E aqui, automaticamente, ele entra de condução e vai ter 11,3. No anodo, 11,3 no catodo. Se conduzisse, a corrente seria para cá. Não tem como. Então, a suposição que esse diodo não conduz, a gente removeu do circuito, estava correta. Ele não conduz. Então, esse diodo está fora. E esse diodo conduz. Então, com V1, 5 volts, com V2, 12, D1 não conduz e D2 conduz. E vai ter 11,3 nesse ponto do circuito. E aí dá para calcular a corrente do LED. Aí o que a gente faz? Pode fazer essa equação aqui, ó. Sobe 12, faz essa malha aqui de Kirchhoff, né? Essa equação de malha, quer dizer. Sobe 12 volts, cai o 0,7 do LED, do diodo, que enquanto está conduzindo, cai a tensão VR1, menos VR1, resistor 1, cai 1,8 volts do LED. O LED vai conduzir com 1,8, é um LED vermelho, né? Igual a zero. Aí você vai chegar no VR1. VR1 vai ser 12 menos 1,8 menos 0,7, né? 1,8 contra 0 está negativo, passa positivo. 1,8 com 0,7 dá 2,5. É isso, né? 2 volts e meio que desconta de 12. 9 volts e meio. VR vai ficar com 9,5 volts. VR. Mas aí, a algum momento a gente pensa, mas o que era para calcular mesmo? No enunciado ele pede, determina a corrente sobre o LED. Mas a gente está calculando a tensão no diodo, tensão no resistor. Sim, a gente pega essa tensão do resistor, pela lei de Ohm divide pelo valor da resistência, 470 ohms. 470 R significa 470 ohms, né? E aí eu vou ter uma corrente. Esta corrente está em série com o LED, é a mesma corrente do LED, é a própria corrente do LED. A corrente que passa pelo resistor é a própria corrente do LED, é a mesma. Tudo que está em série tem a mesma corrente. Então, aí eu vou pegar aqui, então, a corrente I, LED, que é a mesma coisa que a corrente do resistor R1, vai ser os 9,5 volts, dividido, então, por 470 ohms. 9,5 dividido por 470. 0,020, 20 mA, 20,2 mA. Porque esse resultado volts por ohms dá ampere. Mas como deu 0,020 ampere, isso aí é a mesma coisa que 20 mA. 20,21 aqui, sendo mais preciso. E aí, pessoal? Como é que estamos? Então, o que a gente fez? Num circuito mais assim, com mais de um diodo, a gente não sabe o que acontece, como é que esse circuito vai se comportar, né? A gente tem que fazer essa análise. Tira um diodo e vê que tensão aparece em cada um dos lados. Se a diferença for maior, for positiva, anodo menos 14, maior que 0,7, o diodo conduz. Recoloca ele no circuito com uma queda de 0,7 conduzindo. Aí faz a análise pelo outro. E aí verifica se nessa condição o outro vai conduzir ou não. Tem que primeiro determinar se
todos os diodos da placa, um por um, se eles vão conduzir ou vão bloquear. E aí depois chega na configuração correta e aí faz a análise das correntes. Não pode existir duas realidades paralelas, é uma coisa só. Um diodo vai conduzir, ou o diodo vai, cada um dos diodos ou vai conduzir ou vai bloquear, né? Então, não pode ter. Então, vai ter que ter uma solução para o circuito. Esse circuito, na prática, aí depois vocês vão mudar aqui, ó, vai ficar com 9 aqui, com 3,6 aqui. Antes a tensão V1 era menor que V2, agora V1 com 9 vai ser maior que V2, 3,6. O que esse circuito vai fazer na prática, né? Resumindo, a maior tensão vem para cá, o outro bloqueia. Então, se V1 está com mais volts que V2, o diodo de V1 conduz e a tensão V1 vem para cá, descontando o 0,7 do diodo. Se a tensão V2 for maior que V1, então o diodo D2 de V2 conduz e o outro bloqueia. Então acaba indo V2 para cá, descontando o 0,7 do diodo. Qual é a utilidade desse circuito? A maior das tensões vai para a saída, a outra bloqueia. Então uma utilidade, para encerrar, já passou um pouquinho do horário, né? Mas eu posso ter um circuito assim, ó. Eu tenho a tomada, 220 volts. Aí eu tenho um carregador lá, que gera 5 volts nessa saída, né? Aí eu tenho uma bateria de 13,6 volts de lítio. Ligo um diodo aqui, ligo outro diodo aqui, ligo eles junto. E aqui o meu celular. Cara, aqui eu não tem o circuito que carrega essa bateria. Tipo, esse celular não carrega bateria. Celular não existe, né? Todos os celulares carregam bateria hoje em dia. Mas o que acontece? Se eu liguei o carregador, tem 5 volts. 5 volts é maior que 3,6. 3,6 volts é uma tensão típica de uma bateria de lítio. De uma célula da 3,6. Então, 5 volts é maior que 3,6, os 5 volts vem para cá. Descontando, aí esse diodo conduz, 0,7. 5 menos 0,7, 4,3. Então vai 4,3 volts para o celular funcionar. 4,3 desse lado, olhando o outro diodo, 4,3 é maior do que os 3,6. Então esse aqui está desconectado. A maior das tensões vai para a saída. Um belo momento, desconecta o carregador. E aí a tensão vai para zero, de 5 vai para 0 volts. E aí entra os 3,6, aí 3,6 se torna maior que zero. Aí esse diodo conduz com 0,7 volts. Esse aqui automaticamente bloqueia. Vai ter 3,6 menos 0,7, né? 2,9. 2,9 aqui, 0 do outro lado. O diodo automaticamente bloqueia. Então, esse circuito automático, a maior das duas tensões vai para a carga. Aqueles circuitos... Aquelas luz de emergência é assim, né? Enquanto tem... até a luz de emergência, no caso, ela fica sempre apagada, no caso, né? Um pouquinho diferente ali, no caso. Não foi um bom exemplo, porque a luz fica bem sempre apagada, não fica sempre acesa. Aí, quando falta luz, ela entra, a tensão da bateria entra. Ficou claro aqui, pessoal, essa questão, esse exercício? Então, vamos ficar por aqui hoje, né? Já passamos um pouquinho do horário. A janta está pronta aqui, está me avisando aqui, já está passando o horário. Vai em 20 minutos já tem que dar aula de novo. E na próxima quarta a gente continua então, né? Se tiver mais dúvidas sobre os gêneros, e eu vou estender esse prazo aí. Perfeito? Então, obrigadão aí pela participação, pessoal. Vou terminar